Que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família. Nós estamos realizando o estudo do Evangelho de Mateus. Estamos meditando juntos, né? Por isso, se você puder, pegue sua Bíblia. Vamos meditar hoje no capítulo 11. Se você quiser, nós temos os vídeos desde o primeiro até aqui, o número 11. E você pode acompanhar desde o princípio, vai ser melhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. Então vamos fazer nossa oração, pedir a Deus a direção. Ó Deus e Pai, o Senhor é luz e eu peço que ilumine o nosso entendimento, que a Tua palavra seja como fogo dentro de nós, nos mostrando o caminho que devemos seguir e como devemos honrá-lo, como deve ser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Essa referência que o Senhor Jesus está fazendo está lá em Isaías e diz respeito a João Batista, que veio anunciando a vinda do Senhor Jesus antes dele começar o ministério dele, né? Então, João Batista estava preso. Qual foi a causa? Ele anunciava os pecados de Herodes, né? E por essa causa, né, ele casou com uma cunhada dele, né? E por essa causa, fez com que ele fosse preso no cárcere por ele falar a verdade. E aí diz aqui, Jesus falando a respeito de João Batista para as pessoas, né? Vou voltar a ler aqui o 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao entrar no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Veja, aqui nós temos muita coisa preciosa para a nossa vida espiritual. Primeiro, quem são os João Batistas dos dias de hoje? É os pastores, são os obreiros, é aqueles que fazem a vontade de Deus, que, por exemplo, batem a porta de uma pessoa e chamam ela para a igreja, dizendo: olha, venha buscar, você está precisando. João Batista é aquele que está no altar dizendo às pessoas que existe salvação, que existe perdão para os seus pecados. João Batista é aquele que está no altar ou está nas ruas, batendo as portas, falando com as pessoas e dizendo: olha, os sinais da volta de Cristo estão muito claros. Jesus está voltando. Então, quer dizer, está sendo anunciado que vai acontecer. E, infelizmente, não são todos que dão atenção, né? Muitas pessoas estão desapercebidas, estão acomodadas, estão entregues aos seus pecados e não veem
o que vem acontecendo e nem conseguem enxergar a sua condição de pecador. Elas se acham corretas, boas, elas se acham pessoas honestas, fiéis, e por isso impedem ela de ver o que Deus tem mostrado para elas. E elas, infelizmente, dessa maneira e forma de ser, vai se afastando cada vez mais do Criador. Mas ele diz, né? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aqui no versículo 12. O que ele quer dizer com isso? Que você entrar no reino dos céus, que é a salvação eterna, que é estar para sempre com Deus, não vai ser fácil. Exige sacrifício, exige força, exige renúncia, exige abrir mão das suas vontades. Nem todos estão dispostos a isso. Nem todo mundo tem essa vontade. Por isso que ele falou, se faz violência ao reino dos céus. Por quê? Porque exige muita força nossa, exige muito cuidado nosso aqui embaixo, na terra, para guardar o nosso coração, para guardar a nossa fé, para nos deixar livre do mal. Então, veja que tipo de cristianismo você tem seguido. Aquele das portas largas, que está fácil de seguir, ou aquele que é mais difícil, que você exige mais de você, renúncia, entrega, abrir mão dos pecados? Você deve avaliar o seu tipo de cristianismo. No versículo 13, ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque todos criam que Elias voltaria para anunciar a salvação. Mas eles, quando viam que João Batista estava ali, eles não estavam vendo que João Batista estava sendo usado pelo próprio Deus para anunciar a chegada do Messias. Por isso que até hoje, em Israel, não se crê que Jesus Cristo, é o Messias, que eles estão até hoje à espera que ele venha, né? Para você entender como que a religiosidade, ela cega as pessoas, impedem ela de ver a realização da palavra de Deus, né? E aí no 15 ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quer dizer, sabe que naquele tempo, as praças, por exemplo, as portas da cidade, né, a entrada daquela cidade, ficavam os anciões, se faziam negócios, era como se fosse a rua principal de uma cidade, então havia muita movimentação, comércio, tudo acontecia ali. E quando ele fala aqui os meninos, né, menino, você entende que é criança, pensamento de criança, atitudes de criança. Então eles faziam coisas, esperavam a reação deles, mas não havia. E assim aconteceu com João Batista, que ele não bebia e não comia. Veio João Batista não comendo nem bebendo e diziam, ele tem demônio, julgando. O ser humano é assim, né? Gosta de apontar o dedo para os outros, gosta de falar mal dos outros, mas não vê o mal que ela mesma está fazendo. Fala do Senhor Jesus dizendo, um beberrão, é um comelão, né? Quer dizer, até aí as pessoas estavam julgando. E Jesus diz no versículo 20, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco
e com cinzas. Por quê? Corazim e Betsaida viram os milagres que o Senhor Jesus fez. São duas cidades que presenciaram tudo o que o Senhor havia dito. E qual foi o erro delas? Não se haverem arrependido. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo tudo o que eles viram, eles não se arrependeram. Hoje, nos dias de hoje, você vê que a Igreja Universal coloca testemunhos, pessoas que estão alcançando vitórias, doenças sendo, pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, mortos, que as pessoas vão lá, ungem com óleo, a pessoa ressuscita. Quer dizer, nós temos visto testemunhos de transformações, pessoas que eram assassinas, pessoas más, que hoje estão se transformando em homens, mulheres de Deus. Quer dizer, tudo isso, todos esses sinais, e há pessoas que ainda rejeitam se arrepender, ainda mantêm-se duras, mantêm-se obstinadas a fazer o que é mal. Então, Jesus está falando para essas pessoas, ai de ti, quer dizer, se em Tiro e Sidom, duas cidades que não viram nada disso, se Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e panos de cinzas. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Quer dizer, há pessoas que às vezes elas estão tão desejosas, não por um milagre, mas por conhecer a Jesus, por receber o perdão dos seus pecados. Elas querem tanto isso. E há pessoas que estão vendo vários sinais, tem várias provas do Senhor Jesus, tem a oportunidade de estar na igreja, de buscar a Deus, de comunhão com Deus, mas estão rejeitando. Então haverá menos rigor para essas pessoas que manteram-se com bom caráter, mas que não conseguiram vir à igreja, não tinham igreja onde estavam, mas desejavam ardentemente a ressurreição do Senhor Jesus na vida delas. Vai haver menos rigor para elas do que para aquelas que conhecem. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sabe que naquele tempo, Cafarnaum era uma cidade grande, né? Vamos comparar Nova York, mais ou menos isso, para você poder imaginar bem uma cidade muito movimentada. E Cafarnaum, por exemplo, viu a multiplicação dos pães e peixes. Então ele está falando, olha, você é uma cidade próspera, tem tudo, mas se lá em Sodoma, lembra aquela cidade que foi destruída com fogo e enxofre? Jesus está falando, olha, se lá em Sodoma tivesse tido os milagres que houve aqui em Cafarnaum, aquelas pessoas teriam se convertido, teriam se arrependido dos seus maus caminhos e teriam me aceito. Mas vós me rejeitou. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Jesus fez uma oração naquele momento, porque Deus havia revelado aquelas palavras para aqueles que tivessem o coração aberto. Às vezes você está lendo a palavra, por exemplo, talvez você está me ouvindo aqui falar e você não está entendendo nada. O que você precisa fazer urgentemente é se entregar a Jesus, abrir o seu coração. E quando você voltar a ouvir esse áudio, você vai entender tudo que eu estou aqui falando. Porque o que falta em muitas pessoas é abrir o coração para Deus. Só isso. No 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o Pai só é revelado àqueles que o Filho quer revelar, aqueles que o Senhor Jesus quer revelar. Eu posso falar por mim que mesmo com todos os meus pecados, com todos os meus defeitos, mas
O Senhor Jesus me revelou, Pai, e colocou em mim o Espírito Santo. Hoje Ele quer fazer o mesmo por você. Eu lendo, meditando no Evangelho, só me dá mais forças para poder falar para você que é possível você conhecer o Pai, que é possível você ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa é se entregar, ser humilde. E para terminarmos, ele disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você com certeza já leu aquele Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele está falando exatamente isso aqui, Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, o meu fardo, e aprendei de mim, quer dizer, nós temos como aprender com Jesus. Ele é manso e humilde de coração, quer dizer, aqueles que se tornam assim. Você pode não ser assim, nem manso, nem humilde de coração, mas pode se tornar. E encontrará descanso para a vossa alma. A alma cansada, sabe qual é? Aquela que está lutando com a força do braço. Aquela que está fazendo de tudo para vencer e não consegue. Aquela pessoa que já se feriu tanto na vida, mas continua se ferindo porque as suas escolhas são baseadas na sua emoção, no seu coração. A alma que está cansada é aquela que está vendo a morte diante dos seus olhos, né? Diante de tantas pessoas que vêm morrendo todos os dias. Ela vê a morte diante dos seus olhos e a alma dela grita por socorro, grita por salvação, e a pessoa continua ignorando os sinais da salvação. E ele fala, vinde a mim. Será que o Senhor Jesus não está chamando você? Você que não tem vindo à igreja, talvez você considere a igreja agora, nesse momento de pandemia, é complicado, é difícil, eu vou para a igreja, mas pode ser contagioso. Mas ouça, você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai no talho, você anda na rua, você precisa pagar contas, você vai no banco, você vai no correio, você vai em todos os lugares. Só a igreja que tem vírus. Então não há desculpa para você, a igreja está aberta. Todos os lugares fecharam, todas as lojas fecharam, mas nós, a igreja, temos autorização para estar aberta. Você não vê isso como um milagre? Você não vê isso como uma dádiva que Deus deu para que a igreja esteja aberta e você possa buscá-lo? Quer dizer, você tem essa oportunidade. Jesus hoje está dizendo a você, vinde a mim. Vinde a mim, você que está aí cansado, sobrecarregado, você que está cansado de viver esse inferno na sua vida. Vinde a mim. E você que está na igreja, talvez, mas está dormindo. Você está na igreja, mas você vem e sai do mesmo jeito. Se você entra cansado, você sai cansado também, porque durante a reunião ou você dorme, ou você não presta atenção, sua cabeça só está em torno dos problemas. Tudo que você só entende é que eu preciso resolver meus problemas. A mensagem está sendo pregada, minha amiga, meu amigo. Você pode se voltar para Jesus hoje. Vinde a mim. Jesus está chamando você. Está nas tuas mãos, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.